Bom dia a todos e todas. Eu estou aqui no Instituto Paranaense de Cegos, Curitiba, Paraná, onde eu trabalho. Sou diretor do Instituto, mas também atuo como pedagogo no Centro de Atendimento Educacional Especializado Professor Usni Macedo Saldanha. O que me trouxe hoje para trocar algumas palavras e manifestar preocupação foi uma ligação que eu recebi nesta última quinta-feira da mãe de uma estudante nossa. Tá, mas é apenas uma ligação de uma mãe de uma estudante. Para que você estaria, gravando um vídeo e publicizando isso se foi só uma ligação de uma mãe de uma estudante? Mas não era só isso, né? Ligações de mães de estudantes, quem está na educação recebe todos os dias. E nós também ligamos todos os dias para mães, pais, e sim para familiares, para tratar de assuntos que têm a ver com os estudantes. Mas esta ligação tinha um particular que me incomodou muito, né? Do que se tratava? Era uma mãe se queixando que havia recebido uma carta, um comunicado do INSS, informando que o BPC de sua filha cega de 16 anos havia sido cortado e que, além de ser cortado o benefício, ela também estava sendo comunicada que ela teria que devolver 35 mil ao INSS, porque o INSS alega que ela teria recebido um valor indevido. Este tipo de situação não atinge apenas esta mãe que me ligou e nem apenas essa estudante que frequenta aqui o CAE do Instituto Paranaense de Cegos. É bom a gente lembrar, e quem milita, transita na área, quem é militante, quem faz política, quem atua no campo de defesa dos direitos das pessoas com deficiência, da educação, questão de trabalho, acessibilidade, benefício, enfim. Quem está embrenhado no meio dessa problemática sabe muito bem o quão no Brasil inteiro isso vem atingindo, não é milhares, não é dezenas, centenas, milhares, são milhões de pessoas que por uma política criminosa do INSS vem cometendo esse tipo de absurdo. Essa prática, na verdade, ela tem um início, teve um esboço pelo menos, né? Eu não sei se chegou a levar a cabo no governo Dilma ainda, olhando a nível federal. Mas é com a retirada da Dilma, com o golpe e quando Temer assume, que se inicia um verdadeiro desmonte, olhando mais especificamente nessa questão de pessoas com deficiência. Todo mundo vai lembrar aqui do chamado Pente Fino 1. Qual que era a ideia do Pente Fino? Sobre uma tese, de uma suposta tese de fraudes, começou-se uma verdadeira caça às bruxas, que começou pelo Bolsa Família e veio desdobrando no BPC, nas aposentadorias por invalidez e outros tipos de benefício, que tesourou milhões de proventos e largou milhões de pessoas com deficiência sem nenhum tipo de rendimento. Junto ainda no governo Temer veio a reforma trabalhista. Qual era o discurso da reforma trabalhista? Gerar mais emprego. A gente precisa reduzir a carga tributária que incide sobre as empresas e com isso a gente vai gerar mais emprego. E olhando para as pessoas com deficiência, então a gente ampliaria o mercado de trabalho para pessoas com deficiência. A reforma da trabalhista veio, um verdadeiro desmonte sobre os direitos trabalhistas, precarização do trabalho, tudo que nós estamos vendo hoje, desemprego em massa, e pessoas com deficiência, o trabalho das pessoas com deficiência profundamente atingido. Mais de 80% das pessoas com deficiência acabaram perdendo emprego e uma dificuldade enorme hoje de colocação de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Porque quando essas crises
econômica aparece, as pessoas com deficiência são as primeiras a ser demitidas e as últimas a serem contratadas. Sai o governo Temer, entra essa tragédia do governo Bolsonaro com essa política neoliberal extrema, tocado pelo seu ministro da Fazenda, e vem dois outros elementos aqui: reforma da Previdência, cortando direitos e atingindo seriamente os direitos dos trabalhadores em modo geral, mas em particular atingindo pessoas com deficiência muito fortemente, e junto vem o chamado Pente Fino 2, que é um aprofundamento, na verdade, de uma espécie de caça às bruxas, sob a tese da fraude. Você vai cortando tudo, né? Não precisa ficar aqui reproduzindo o quão a política deste governo federal, repicado pelos governos estaduais e municipais, tem trazido de danoso para o segmento das pessoas com deficiência, de modo geral. Dados recentes divulgados pela imprensa mostram o seguinte: cerca de 58, 60% dos pedidos de benefícios por pessoas com deficiência ingressados no INSS são negados. Esse mesmo percentual basicamente se aplica quando benefícios também estão sendo revisados. Então há um corte generalizado. O que nós temos numa ponta de toda essa tragédia humana que nós estamos vivendo? Numa ponta, corte. Você pega assim, corte de recursos públicos em todas as políticas, política de saúde, educação, assistência social, corte, tesoura, corte nos benefícios, corte no rendimento, né, salários, enfim, e tudo isso atingindo profundamente pessoas com deficiência. Todos nós sabemos, quem conhece, quem transita nessa área sabe o quão tudo isso tem de danoso para as pessoas com deficiência, que historicamente sempre foram e continuam sendo marginalizadas nesse país, não obstante esse discurso de direitos legais, direitos formais, né, Constituição, LBI, Convenção da ONU. Quer dizer, nessas periferias dessas cidades maiores e menores e nos grotões das áreas rurais, dizer, a miséria e atingindo principalmente pessoas com deficiência é uma coisa absurda. Hoje todos os dados mostram isso, né? Então, a ligação desta mãe que eu me referi no início, ela não me preocupa pela ligação da mãe em si. Não obstante, a gente tem ali uma mãe muitíssimo preocupada, porque assim, do nada, ela recebe um documento e corta um benefício. Desestrutura a vida dessa pessoa. Há alguns benefícios, né, algumas melhorias de vida que esta pessoa com deficiência tinha com esse rendimento cortam, né? O relato da mãe, por exemplo, né, um plano de saúde que pagava lá para a filha 500, 600 reais, deixa de existir plano de saúde. Uma pessoa que precisava de atendimento psicológico que vinha sendo paga, a mãe corta, quer dizer, vai cortando, né? Claro, né, benefícios precisam ser revisados, não há dúvida disso, né? E isso é importante que seja feito. Fraudes, ninguém está aqui fazendo defesa de fraudes, também, né, é importante que a gente faça isso com seriedade, mas não dá para continuar nesse discurso de caça às bruxas, olhando apenas para o segmento de pessoas com deficiência, como a gente tem visto, enquanto em outras pontas a gente está vendo tudo que acontece com recursos públicos sendo desviados, não preciso dizer aqui, né? Então, a ligação daquela mãe me atingiu muito, muito mesmo, me deixou muito preocupado, e não é de hoje que isso tudo vem ocorrendo. E eu queria compartilhar isso aqui na rede, espero que encontre eco. Só mais um lembrete, há uma questão que eu já tratei desse assunto com deputados, enfim,
vários, de todos os partidos, do centro, da esquerda e da direita, que é essa tese do INSS, da apropriação do recurso indevido. Pega o caso dessa mãe, por exemplo, tem o benefício cortado, portanto, tem um enorme de um prejuízo com o corte do benefício, mas aí aparece ainda uma espada na cabeça dela dizendo que ela precisa devolver esse dinheiro porque ela teria se apropriado indevidamente deste recurso. Eu não vou entrar no mérito se ela se apropriou indevidamente ou não. Nós estamos tratando aqui de um valor de um salário mínimo, que é de sobrevivência para a pessoa, de sobrevivência. Salários mínimos por aí no Brasil afora são desviados mesmo, né? Sim, todos os dias. Isso também não justifica. Mas esta mãe não é a primeira, não, e nem será a última, se as coisas continuarem desse jeito, a ser forçada daqui a pouco a responder um processo na justiça e ter que devolver para o INSS valores que o INSS, assim, praticamente do nada, obriga as pessoas a devolver. E falo disso com muita propriedade. Eu lido com o INSS está na minha vida atravessado desde os meus 13 anos, quando eu tive o meu primeiro registro de carteira, trabalhando numa laminadora, começando às 6 horas da tarde e parando às 6 horas da manhã, com 13 anos de idade. Naquele tempo não tinha esse negócio de proibição de trabalho infantil, exploração do trabalho infantil. Infelizmente, aqueles tempos eram outros. Mas eu lido com o INSS desde lá, quando eu começo depois a lidar com perda de visão, fico cego, e até hoje eu tenho o INSS atravessado na minha vida por uma questão como essa que eu acabei aqui de relatar. Então é um problema social, né? A ligação da mãe não me preocupou por ela em si. A preocupação da mãe me preocupou na medida em que isso está acontecendo no Brasil inteiro, em todos os municípios indistintamente, atingindo pessoas de todos os tipos, né? Pessoas com deficiência, pessoas sem deficiência, pessoas idosas com e sem deficiência, né? Então, é muito mais um desabafo mesmo, compartilhar, mas também é um chamado para a luta, né? É um alerta, né? Porque se as coisas continuarem do jeito que estão nesse país, o pouco que nós havíamos conquistado, ainda que fosse no plano dos direitos formais, a gente vem no processo de destruição que a gente não sabe onde é que isso vai dar. Agradeço a oportunidade de poder transmitir essas informações e espero que Brasil, Curitiba e o estado do Paraná, enfim, outras pessoas também manifestem esse tipo de preocupação e vai que de repente a gente dá eco num negócio desse e dá movimento também, né? Abraço.